Estamos começando mais um podcast e hoje o tema é obras de infraestrutura e logística. E hoje recebemos aqui na sede do Instituto de Engenharia em São Paulo o Carlos Eduardo Lima Jorge. O Carlos Eduardo ele é presidente executivo da APOP, que é a Associação para o Progresso das Empresas e Obras de Infraestrutura Social e Logística. Também ele é vice-presidente da CEBIC na área de infraestrutura e também na Fiesp ele ocupa a vice-presidência do Conselho Superior do CONSIC, da indústria da construção. Para conversar com o Carlos Eduardo, nós estamos aqui com o presidente do Instituto de Engenharia, o José Eduardo Jardim, com a vice-presidente de Administração e Finanças, Miriana Marques, e com o vice-presidente de Atividades Técnicas, Ivan Weiteli. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Carlos Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta que talvez seja assim, mais do que uma provocação, é um esclarecimento. A APOP, se eu não me engano, tem mais de 70 anos, né? E ela começou, se eu não me lembro, do tempo que eu trabalhava em empreiteira, ela era a Associação dos Paulista dos Empreiteiros de Obras Públicas. Depois ela passou para a Associação Paulista dos Empresários de Obras Públicas. E agora ela trocou para esse nome que é a Associação para o Progresso de Empresas e Obras de Infraestrutura Social e Logística. Isso é, na realidade, uma maquiagem do nome ou é uma evolução? Como é que é isso? Obrigado pela pergunta, Regis. Primeiro, prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui no Instituto de Engenharia, que é a minha casa, que carrega boa parte da história da minha vida aqui. Presidente Jardim, grande amigo, Miriana, nem se fala, Ivan, obrigado aí pelo convite, e Regis pela condução aí do debate e pela primeira pergunta, que já é uma história, né? Se a gente for contar, já é realmente uma história. Foi legal a gente acompanhar essa evolução do nome da APOP, porque ela reflete, no fundo, uma própria evolução do mercado e do comportamento das empresas que estão associadas à APOP. A APOP está completando, agora em 2024, 77 anos. É uma história longa aí. Ela começa com uma Associação Paulista de Empreiteiros de Obras Públicas. Quando entra no Brasil o processo de concessões, parcerias público-privadas, enfim, a questão do capital privado se unindo em risco e em execução com o poder público, as empresas mudam o seu contexto, deixam de ser meras executoras de contratos de empreitada e passam a ser sócias de empreendimentos. Nesse momento, até visualizando um pouco o futuro, empurrando nossas empresas para essa nova realidade, a APOP passa para a Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas. Soma-se aí, então, o empreendedor e o empreiteiro, na palavra empresário. Mais para frente, já também com essa evolução dos contratos, da modelagem de contratos, tipos de contratos que se apresentam aí no setor da infraestrutura, a gente achou por bem não nominar pelo tipo de contrato, e sim pela área de atuação da APOP. A área dela é a infraestrutura. Senão a gente teria que colocar obra pública, Associação Paulista de Empresários de Obra Pública, de PPP, de concessão, ia ficando o nome comprido em função do tipo de contrato. Então, quando a gente passa para representar as empresas de infraestrutura, eu acho que deu o caráter mais geral para a APOP. Ela se nacionalizou um pouco, deixa de ter um espectro muito limitado para o estado de São Paulo, até porque, se a gente pensar um pouco, várias das questões que envolvem o setor de infraestrutura, elas têm que ser decididas em âmbito nacional, e não estado ou município. Exemplo, nova lei de licitações, nova lei de saneamento, são ações nacionais que refletem no dia a dia das empresas aqui. Então, eu acho que esse nome comprido,
que a gente colocou agora, de infraestrutura social e logística, foi realmente para chamar a atenção. Geralmente, quando se fala em infraestrutura, a primeira coisa que vem à cabeça é a logística, são os transportes. Então, são rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos. Só que existe o outro lado da infraestrutura social, que é tão ou mais importante para se desenvolver no Brasil. Quando a gente fala em água, esgoto, resíduos sólidos, unidade básica de saúde, hospitais, escolas, essa é a infraestrutura social. Então, o espectro da POP hoje está voltado para a logística, mas muito também, pelo perfil das suas empresas, para esse lado da infraestrutura social. Pegando o gancho aí na questão de assuntos nacionais, eu gostaria de ouvir de você uma opinião sobre a nova lei de licitações, né, a 14.133. A gente também, fazendo aí um histórico, nós tivemos a anterior, a 8.666, e um pouquinho antes o decreto 2.300, né? Exato. Então, no 2.300, eu me lembro que uma das grandes questões que acabou resultando na modificação dela, que passou para 8.666, era a questão de critérios subjetivos de decisão de concorrências, em que se decidia pela proposta técnica, né? Basicamente, um monte de obras eram decididas pela proposta técnica, e depois a 8.666 acabou com isso, e o resultado foi que também nós fomos num extremo que eu acho que, a meu ver, acabou surgindo no Brasil um monte de pequenas empresas desqualificadas para participar de concorrência, porque bastava ter um capitalzinho, contratar um engenheiro para emprestar, vamos dizer, ou emprestar um atestado, ou usar aquele atestado na empresa, e qualquer pessoa podia participar de uma concorrência de obras e aí ia concorrer no menor preço. O resultado foi, sei lá, um monte de obras paralisadas no Brasil. Aí eu acho que, ao longo do tempo, houve uma construção aí para chegar na 14.133, Exato. E hoje nós temos algumas modalidades diferentes de contratação, como a contratação integrada. Qual que é a sua visão sobre esse processo todo? A 14.133, ela vai chegar nesse processo, vai chegar nesse modelo que é retroceder ao 2.300? É uma história, realmente, né, que vem desde o 2.300, passa pela Lei 8.666, que é de 1993, até esse processo da entrada em vigor, agora, dia 1º de janeiro desse ano, da Lei 14.133. A Lei 8.666, eu participei bastante das discussões dela, ela veio num contexto de se contrapor, na época das denúncias ao presidente Collor. Foi uma lei exatamente discutida e elaborada com a perspectiva de vedação de todo e qualquer processo que pudesse gerar algum ato de corrupção. Teve seu mérito, não há dúvida, ela já representou um avanço, mas ela representou também um grande engessamento e uma preocupação de isonomia excessiva, sem valorizar um pouco a qualificação técnica, até por um veto presidencial do Itamar Franco, houve até um problema sério da qualificação operacional das empresas, resolvida depois por jurisprudência do Tribunal de Contas. 31 anos, praticamente, de vigência da Lei 8.666, não só por esse contexto de engessamento, mas porque as coisas mudaram, né? A gente teve tecnologia entrando, a gente teve outros sistemas sendo incorporados, desde a Copa, a Copa do Mundo aqui no Brasil, criaram-se novos sistemas também para tentar agilizar. Isso, durante 7 anos, refletiu, no primeiro momento, numa comissão especial, criada na Câmara dos Deputados, para atualizar a Lei 8.666. Isso evoluiu, deixou de ser uma comissão especial, passou a ser muito mais ampla a discussão e terminou envolvendo uma nova lei de licitações completa, que é a 14.133, incorporando vários dispositivos da Lei de Concessões, da Lei do Pregão,
todos fundidos em 194 artigos da Lei 14.133. Ela traz bastante avanços, no meu ponto de vista, fruto das discussões, logicamente em 7 anos de discussão, e também das experiências do passado. Se me permite, assim, eu até nomino rapidamente alguns dos pontos que eu considero positivos da 14.133. Ela começa definindo melhor a diferença entre obras e serviços, acrescentou a definição de anteprojeto básico e melhorou bastante a definição de acrescentou o anteprojeto e melhorou bem a definição de projeto básico e projeto executivo. Firmou a utilização das tabelas SICRO e SINAP, que eram resolvidas até então pela Lei de Diretrizes Orçamentárias ou por decreto. Agora, essa utilização dos 2 sistemas nacionais de custo passaram a integrar a própria Lei de Licitações. Obrigou, essa coisa que eu achei muito importante, obrigou a utilização de matriz de risco nos contratos para obras de grande vulto. Eu até defendi na época, nas discussões no Congresso, que a matriz de risco deveria valer para qualquer tipo de obra, e não só para obras de grande vulto, porque é um instrumento que evita muita discussão, muita judicialização, muito pedido de reequilíbrio. Ora, se a obra é mais simples, não é tão complexa, a matriz de risco vai ser uma matriz de risco mais simples e menos complexa, mas deveria valer para todos os tipos de obra. Carlos Eduardo, só para esclarecer nosso web espectador, claro. O que é essa matriz de risco? Matriz de risco é uma previsão que já vem no próprio contrato de todos os riscos possíveis que podem acontecer durante a execução do contrato, aqueles chamados não previsíveis, atribuindo a responsabilidade de gerenciar esse risco ou para o contratado ou para o contratante, a priori, ou até dividindo o risco entre os dois. Exemplo, uma matriz de risco bem feita, num contrato que atravessou a pandemia, poderia prever alta excessiva de preços de materiais, e nós tivemos materiais tipo tubo de PVC que subiu 100%. Poderia estar na matriz de risco que, ultrapassado o limite X de variação de preço, esse risco caberia diretamente ao contratante, reequilibrando o contrato. Se tivesse estabelecido isso já na matriz de risco, você evitaria muita judicialização. O estímulo à adoção do BIM, esse mecanismo importantíssimo que entra na vida das nossas empresas, nos contratantes agora, facilitando modelagem de projetos, orçamentação, de uma forma muito mais completa, inclusive. A Lei 14.133 estimula, não obriga, mas estimula a adoção do BIM. Ela regulamentou também a lei um mecanismo que trouxe muito problema chamado empate ficto, que é uma vantagem que as micro e pequenas empresas têm nas licitações. Se o preço dela empatar com uma outra empresa, ela tem 10% de vantagem nesse empate. Isso estava gerando uma indústria de empresas laranjas que entravam na licitação através de uma microempresa para ter essa vantagem. Isso pelo Brasil todo. Agora ficou bem claro na Lei 14.133 que é um limite para essa vantagem acontecer, são obras até 4.800.000, e a empresa que fosse utilizar desse mecanismo, se for micro e pequena empresa, ela tem que ter, no máximo, acumulado valor de contrato no exercício no próprio ano de 4.800.000. Também uma coisa importante que eu chamo a atenção, ela definiu melhor os tipos de consórcios entre empresas. Ela criou a categoria de consórcio homogêneo e de consórcio heterogêneo. Homogêneo, consórcio formado apenas, por exemplo, por construtoras. Consórcio heterogêneo, eu posso ter uma montadora, posso ter uma fabricante de equipamento, um financiador e uma empresa construtora. São consórcios diferentes. Por último, eu chamaria a atenção da obrigatoriedade que a lei impôs, a nova lei de licitações, de todo o edital, independente do prazo de duração da obra, ter explícito qual é o critério de reajuste. Isso porque a lei determina que reajuste de contrato só pode ser aplicado após 12 meses, no período de 1 ano. Quando se contratava a obra com execução de 9, 10 ou 11 meses, não identificava a necessidade de reajuste e nem o índice
que deveria ser efetivamente aplicado. A obra atrasava, por algum motivo prolongava, em vez de 10, 11 meses, virava 15 meses, 16 meses, só que o contrato não previa índice de reajuste. Então, essa previsão também foi expressa. Esse é o lado bom da Lei 14.133. Mas eu diria que tudo isso acabou sendo ofuscado por dois dispositivos da lei. O primeiro é uma ambiguidade da lei, ela traz uma confusão jurídica. Num dos dispositivos da lei é proibido o pregão para obras e serviços de engenharia, e no outro dispositivo, logo à frente, é obrigado a aplicação do menor preço, do modo aberto para licitações de obras e serviços de engenharia. Vamos lá. Pregão em modo aberto. São exatamente a mesma coisa. A empresa faz a sua oferta. No pregão e no modo aberto, abre-se uma situação de leilão, estimulando os descontos sucessivos das empresas. O orçamento da administração é 1.000, a empresa ofereceu 800, aí abre o leilão e ela pode ir baixando esse preço, até que a administração entenda que ela encontrou o menor preço para a execução dessas obras. Pregão em modo aberto foram feitos para a compra dos chamados bens de prateleira, quando a administração pública precisava comprar cadeira, lápis, borracha, passagem de avião, porque você faz a encomenda não veio de acordo, você não paga, ou pede para alterar. Obra e serviço de engenharia não é bem de prateleira. Tem a responsabilidade técnica, inclusive responsabilidade sobre vidas. E acontece que o Brasil ainda carrega, infelizmente, um cemitério de obras públicas, 8.000, 9.000, dependendo do levantamento, muito em função desses chamados mergulho de preços que as empresas apresentam nas licitações pela modelagem de pregão ou de modo aberto, que está ainda permanecendo na Lei 14.133. E o segundo ponto, a Lei 8.666, por 30 anos, fixou que o prazo de pagamento das faturas poderia ser até 30 dias. A Lei 14.133 tirou essa obrigatoriedade, não fixou prazo. Isso está causando, ou deve causar, uma insegurança jurídica muito grande. Qualquer empresa de engenharia trabalha com salários mensais, com compras de equipamentos, materiais, etc., com pagamentos sendo configurados para esses prazos de 30 dias. Aí, de repente, eu vou fazer uma obra numa prefeitura, a prefeitura fala, eu vou te pagar em 90 dias, a cada 90 dias. Ela tem esse direito a partir da Lei 14.133. Como é que eu vou repassar isso para fornecedores, pagar salário? No mínimo, vai causar um sobrepreço na minha proposta, que vai onerar mais ainda a administração pública. Esses dois dispositivos a gente conseguiu que a senadora Tereza Cristina apresentasse em setembro do ano passado um projeto de lei corrigindo esses dois pontos da Lei 14.133. Foi votado na Câmara dos Deputados, foi apreciado e votado no Senado, e o Congresso aprovou esse projeto, encaminhando para a sanção presidencial. E eu digo que no dia 22 de dezembro do ano passado, eu esperando ganhar um bom presente de Natal, veio uma trombada de Natal. O presidente vetou esses dois dispositivos. Nós estamos trabalhando agora, como CEBIC, como Fiesp, como a PEOP, muito, conversando com diversos parlamentares, até com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no sentido de buscar a derrubada desses dois vetos. Falei que a história era comprida, né? É bem longo, dá pano para manga aí, né? Você falou uma notícia boa para o Ivan, né? BIM. Tocou em BIM, o Ivan fica animado. Mas o Jardim vai te fazer, eu acho, uma pergunta menos provocativa do que as minhas aí. Meu grande amigo e companheiro, seja bem-vindo na sua casa. Essa casa Obrigado, é assim que eu me sinto, Jardim. Carlos Eduardo, eu queria colocar o seguinte, você falou muito bem, e a PEOP tem como Instituto de Engenharia sede em São Paulo, mas nós olhamos pelo país, pelo Brasil, né? E
estamos em São Paulo, mas estamos olhando o nosso país. Então, eu queria saber de você o seguinte, queria que você falasse um pouquinho sobre o PAC, né? O PAC, esse projeto nacional, e qual é o impacto do PAC em relação ao Estado de São Paulo em particular? Obrigado aí pela pergunta, Jardim. Eu acho que o setor ficou muito feliz em agosto do ano passado, quando foi lançado o chamado novo PAC, uma solenidade lá no Rio de Janeiro, inclusive. De certa forma, um programa bastante ambicioso, né? São 9 campos de atuação, entre eles informática, infraestrutura, sustentabilidade, segurança, entre outros. E eu acho que a infraestrutura estava precisando, né, de dar uma saculejada e ter uma perspectiva positiva. E eu entendo que esse projeto, esse programa anunciado no ano passado pelo governo, que de fato começa a ser implementado só agora, né, são os primeiros movimentos que a gente vê, ele é bastante ambicioso, né? A gente está falando de 1,7 trilhão de investimentos durante todo o período, vindo boa parte da iniciativa privada, das estatais, e depois complementado com recursos do governo, recursos do Orçamento Geral da União. Teve um lado também muito positivo que a gente viu, foi até anunciado esses dias, o resultado do que chama PAC Seleções, que o governo federal abriu o campo para estados e municípios inscreverem as suas obras de prioridade, fazerem as suas inscrições no PAC. Isso deu, de novo, um vigor no que eu chamo de federalismo, né? Independente de partido, do Estado, o governo federal recebeu essa demanda vinda dos estados, e eu acho que isso também ajuda um pouco a dar uma pulverizada de obras, né, principalmente em todas as regiões do país. Mas há uma preocupação grande, a gente já externou isso para o próprio governo federal, com a gestão do PAC, né? Tá muito centralizado ali na Casa Civil da Presidência da República, o ministro Rui Costa, com suas assessorias todas, mas é uma gestão complicada, envolve uma série de fatores, até de legislação, critérios de financiamento, relação com estados e municípios. Então, é preciso criar um polo de gestão ali, com os ministérios e tal, para ter a capacidade de tocar bem esse programa do PAC. Vai ter dificuldades? Vai, né? Eu acho que, para a gente ter uma ideia, de 2022 para 2023, na mudança de governo, o presidente Lula conseguiu aprovar a chamada PEC da transição, com um pouco mais de 20 bilhões para o orçamento de 2023. No PAC, ele está dando um salto triplo em relação a esse valor. São mais de 60 bilhões de recursos do OGU, do Orçamento Geral da União, por ano, durante a execução do PAC. A gente teve, já agora no orçamento de 2024, uma certa redução desses 60, foi aprovado 54 bilhões, e chama atenção para exatamente o mesmo valor, de 54 bilhões, estarem na mão de emendas de parlamentares. Então, hoje a gente tem o Executivo, com poder sobre 54 bilhões de investimento, mas o Legislativo com igual poder, através de emendas, para a execução de obras pelo Brasil. Eu acho que a relação do governador Tarcísio com o governo federal tem permitido entendimentos que possam viabilizar investimentos importantes aqui em São Paulo. Recentemente, esta semana, anunciado todas as melhorias e as intervenções no Porto de Santos, por exemplo, com boa injeção de recursos federais ao lado do governo estadual. Tem obras do túnel Santos-Guarujá, trem intercidades,
Tudo isso já com previsão de transferência de recursos do PAC para São Paulo. Então, um dos pontos do PAC que a gente tem trabalhado com muita atenção, inclusive na CEBIC, na PEOP e na Fiesp, é que 31% dos projetos desse programa do novo PAC se referem à retomada de obras paralisadas. 31% em número de projetos, não em valor. A gente já passou até rapidamente por esse assunto, né, de obras paralisadas. Infelizmente, aí é uma história que esse Brasil carrega. Mas a gente chamou atenção para alguns pontos importantes nesse processo de retomada de obras. Primeiro, atualização de projetos. Não dá para pensar que um projeto de saneamento feito em uma cidade de 50 mil habitantes e que está paralisado há 5, 6 anos possa ser retomado sem rever o projeto. Essa cidade pode estar com 100 mil habitantes hoje. Segundo ponto, que foi objeto de muita paralisação e problema nos PAC 1 e PAC 2, é correta definição do convênio de transferência de recursos da União para estados e municípios. Quando se assinaram com vários convênios nos PACs passados, nos anos anteriores, a União era responsável por até 75% do valor inicial da obra. Todo que viesse a partir disso, suplementação de recursos, aditivos contratuais, reajuste de contratos, reequilíbrio de contratos, cabia ao ente conveniado, ou seja, o município. Esses contratos, essa contrapartida dos municípios foi assumindo proporção inesperada por eles. E as obras foram paralisadas. Então, a gente pede que se deixe muito claro nos convênios, agora nesse novo PAC, quais são as projeções e atribuições para quem está assinando esse convênio. E o terceiro ponto, importantíssimo, que a gente chama atenção, eu chamo até de custeio pós-obra. Vou citar um dado, em 2019 e 2020, nós fizemos pela CEBIC um levantamento de obras paralisadas, acusamos 1.800 UBS, Unidade Básica de Saúde, paralisadas pelo Brasil. Boa porcentagem delas já com 80% executado. Isso nos chamou muito a atenção, a gente mergulhou nesse assunto e foi ver o seguinte: o prefeito estava com 80% da obra executada, quando cai a ficha do prefeito, que se terminar a obra, ele vai ter que equipar, ele vai ter que comprar material, ele vai ter que botar os recursos humanos, profissionais trabalhando, e ele não tinha custeio para isso, ele paralisava a obra. Então, é outro ponto que a gente está chamando muito a atenção agora, para usar os erros do passado, as omissões do passado, para corrigir e não entrarmos no mesmo rol de problemas novamente. Carlos Eduardo, eu vou passar para o Ivan, que ele justamente aqui, quando a gente conversava nos bastidores, ele falou sobre esse tema aí das obras paralisadas, né? E só para também dar uma mensagem aí para o nosso web espectador, a gente está fazendo esse debate aqui sobre obras de infraestrutura, logística e aspectos gerais aí de legislação, como uma parte também dos debates que nós vamos travar em detalhes na Semana Nacional da Engenharia, que o Instituto de Engenharia vai realizar em breve aqui nesta casa. Ivan, por favor. Boa tarde a todos. Pegando o gancho na questão, eu queria lembrar que há 3 anos nós fizemos aqui no Instituto de Engenharia um evento sobre esse tema. E, na época, nós tínhamos levantado 18 mil obras paradas no Brasil. E era um trabalho, nós fizemos juntos com a Fiesp, que tinha um programa para acompanhamento com dados do Tribunal de Contas da União, e tivemos poucas respostas na época, né? Eu escutei agora você falando do número de 1.800 UBS, 10% daquele numerozão que nós tínhamos. Queria saber qual é a situação atual, real, que nós temos de obras paradas e que instrumentos nós dispomos para poder defender o Brasil e o ritmo das obras do nosso país. Acho que você pegou o ponto correto, Daco. Quais os instrumentos que a gente tem para evitar que isso aconteça? O que a gente tem assistido, e tem seu mérito,
O Tribunal de Contas da União, me parece que a cada 2 anos, faz esse tipo de levantamento. O último é do ano passado, 8.800 obras paralisadas. Esse é o número que vigora no país. Existem comissões no Congresso, comissões específicas de obras paralisadas. Recentemente, eu participei de uma audiência pública sobre obra paralisada no campo das escolas. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, criou um grupo para trabalhar com esse tema, tentar ver o aspecto jurídico que atrapalha, que motiva a paralisação e impede a retomada. Então, o que eu acho estranho, por exemplo, é que esses levantamentos, todos válidos para a gente ter a fotografia do que existe, e até, por exemplo, o relatório do TCU cita problema de projeto, abandono de empresa, problemas técnicos, como as razões principais das paralisações. Meu Deus, é hora da gente ver o que causou a paralisação e buscar um instrumento para evitar que se repita a paralisação. Se é atraso de pagamento, o que a gente pode fazer para penalizar, para, enfim, garantir a segurança jurídica do pagamento? Se é um mergulho de preços, e eu insisto, esse é um dos pontos principais que tem levado à paralisação de obra, inclusive afastando as boas empresas. Existem órgãos nacionais, contratantes de obras públicas, que as boas empresas nem pisam mais lá dentro, porque ela estuda um projeto, faz a sua proposta de preço e vai competir com um aventureiro que fala que faz pela metade do preço. Que estímulo essa empresa tem de continuar trabalhando no órgão? Então, eu acho que a gente tem que identificar quais são as razões que levam à paralisação de obra. Se é por qualidade de projeto, vamos ver como é que estão contratando o projeto. Estamos contratando por pregão. Ora, né? E vai querer o bom projeto, que é o nascedouro da boa obra, é o bom projeto. Então, o que a gente tem trabalhado nas entidades de classe, e o nosso presidente Jardim está ao nosso lado nessa defesa, é para tentar corrigir, identificando quais são as razões que podem ser corrigidas, todas, para evitar esse novo ciclo. Senão, nós vamos estar daqui a alguns anos, talvez aqui no Instituto de Engenharia, não falando de 8.000, mas falando de novas 12.000 obras paralisadas, só vai mudando o ciclo da coisa, mas o problema persistindo. Carlos, você naturalmente, isso é desnecessário falar, mas conte com o apoio e a participação do Instituto. Não será a primeira nem a última vez que vamos trabalhar juntos, né? Agora, você falou alguma coisa, quer dizer, várias coisas importantes, mas me chamou a atenção, buscar a causa da paralisação das obras, né? Na realidade, eu já tinha ouvido falar, e você repetiu agora, que numa determinada cidade do interior do Brasil, um prefeito paralisou ou impediu a finalização da obra, porque ele sentiu que ele não teria condição depois de equipar o prédio, né, para funcionar. Eu pergunto, isso estava previsto inicialmente na contratação? Quer dizer, isso é má gestão? Isso é culpa digamos, do aumento de custo dos materiais, da mão de obra, ou é tudo isso junto? Carlos Eduardo, eu vou até emendar um negócio, além de operar, eu não vi até hoje assim alguma coisa falando de colocar, quando você constrói uma obra, colocar na base de previsão de recursos a verba de manutenção dessas construções. O que a gente vê é que passa uma construção, ela é feita ao longo do tempo, fica 10, 20 anos sem manutenção, aí ela fica completamente deteriorada e aí exige uma desocupação e uma reforma do imóvel, né? Eu acho que eu vou pela última colocação do Jardim. Acho que é um somatório, Jardim. Eu acho que no afã de assinar um convênio e poder anunciar um convênio, o prefeito se entusiasma. Vamos ter aqui a UBS, põe placas, etc. É o que é positivo. É natural desse exercício, né, do executivo. Só que recebendo uma obra que ele não fez uma previsão final do custeio dela. Principalmente se houve, caso típico que eu citei aqui na pandemia, uma elevação brutal de preços de materiais de construção, o custo da obra também ficou mais caro e
ele vai ter essa dificuldade tranquilamente no custeio. Eles nem esconderam, muitos dos executivos nem esconderam isso. Durante a pesquisa que a gente fez, eles assumiram esse lado. Eu não posso terminar a obra. E olha, era coisa de cortar o coração. Sabe, a gente visitou no Piauí, era uma cidadezinha, tinha uma UBS 80% executada, parada, e a população tinha que andar 80 quilômetros para ser atendida no próximo posto de saúde, hospital. Era de cortar o coração mesmo. Então, eu acho que é uma das razões que tem que ser levada em conta. Tem o lado político, o lado do que bom, vamos botar placa, etc., mas o lado da responsabilidade da gestão, né? Tem que existir. Até para dizer não posso receber esse hospital porque eu não vou ter como equipar esse hospital, ou procura a iniciativa privada. Esse exercício que está tão comum hoje, né? A gente está vendo cemitério, está vendo parques, jardins, todos fazendo parceria com a iniciativa privada. Pô, não tem dinheiro para custeio? Tenta fazer uma parceria público-privada, conceder para a iniciativa privada, mas faça a obra com responsabilidade, né? Eu acho que é um dos mantras que a gente tem levado, porque não dá mais para perder tempo, né, com certas questões aí. E a gente o Régis estava comentando sobre manutenção, né, Régis? A gente tem hoje, na infraestrutura do Brasil, ela representa cerca de 36%, né, do que existe em termos de produto interno bruto. A necessidade que a gente teria para ter uma infraestrutura melhor, mais atualizada, é 60% do estoque, né, do estoque de produção no país. Então, a gente tem um campo muito grande para crescer. Mas boa parte desse crescimento se deve ao fato que a nossa infraestrutura, quase 80% dela, tem 40, 50 anos de vida já. E ela exige uma manutenção permanente, né? A gente vê, vou citar um exemplo, nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro, o investimento, os recursos para o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, principal contratante de obras aí federais, mingou num volume inacreditável de tão pouca verba que foi para o DENIT. Imediatamente, a CNT, a Confederação Nacional do Transporte, as últimas pesquisas dela dão a queda da qualidade de rodovias acentuadíssima pela falta de conservação e de manutenção. Felizmente, agora está se recuperando. No ano de 2023 e 2024, o DENIT está aumentando a capacidade de operar. Temos alguns problemas locais aqui do estado de São Paulo, mas a hora que vocês me perguntarem sobre o governo paulista, eu respondo. Carlos Eduardo, eu acho que esse assunto aí está ligado com o que a Miriana aqui estava agoniada aqui para falar, que eu acho que é de modelagem de PPP, PPI, essas coisas, talvez fosse algo para trazer mais recursos, né? Mas você quer falar mais aqui? Inclusive, você está alta hoje, né? O que houve aqui? A nossa produção do programa... Só cresce, a Miriana só cresce. A produção do programa hoje está boa aqui, né? Conseguiu colocar a Miriana mais alta. Conseguiu fazer. Mas é você que está trabalhando nessa produção do programa, não? Não, né? Eles fazem isso para mim, porque eu estava ficando muito pequena atrás Ó, daqui a pouco nós vamos estar que nem um Fantástico aqui, né? Só vai faltar maquiagem. Será que vai ter maquiagem aqui antes para os debatedores? Cabeleireiro eu não preciso. Não, né? Já é um alívio aí para as despesas. Bom, o Régis já fez a pergunta, né? Mais uma vez que a gente já conversou de licitação, a gente já falou de obra parada, a gente já falou de PAC, a gente já falou da matriz de risco. Agora a gente podia falar um pouquinho da modelagem de PPP e PPI. Agrega valor, está dando certo, estimula, né? Eu acho que é um complemento importantíssimo para um país que tem pouco recurso no orçamento fiscal, né? Eu falo isso na área federal, estadual, municipal. Não dá para atender a infraestrutura brasileira baseada em recurso público. Isso ficou evidente já há um par de anos atrás. E cresce, então, no país as experiências com concessões e parcerias público-privadas. No início,
mais no governo Dilma, uma série de erros causaram, até hoje tem várias estradas e outras ainda concessões que estão tentando se resolver, porque houve uma preocupação muito grande de tarifa social, de abaixar preço, e esqueceu-se que concessão em parceria público-privada é um empreendimento, não é uma obra. A obra é uma parte do que é uma concessão ou uma PPP. Foi se corrigindo, a gente foi aprimorando isso no país, trazendo experiências de outros países, mais recentemente em rodovias, já aplicando free flow, aquela passagem direta. Enfim, a modelagem, tecnicamente, a modelagem tem ajudado bastante a evolução. Ainda nos falta muito um apoio maior na estruturação de parceria público-privada ou concessões nos municípios. Capacidade técnica do município executar um projeto de PPP ou de concessão é muito pequena. Tanto que o governo federal cria alguns fundos para auxiliar nessa estruturação, inclusive a Caixa Econômica Federal atuante em cima disso. Mas, como nem tudo é mar de flores, né? O que a gente assistiu nos últimos anos foi uma modelagem que está ainda gerando uma concentração muito grande de empreendimento na mão de poucos grandes grupos. Por exemplo, uma estrada que vai ser concedida, faça o projeto de concessão de 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros, você tem que ter aporte de recursos, caixa suficiente, balanço suficiente para buscar financiamento, e isso acaba gerando pouquíssimos participantes que têm essa capacidade. Se o governo fizesse três concessões, trechos de 300 e poucos quilômetros cada uma, teria a mesma agilidade, muito mais competitividade, porque participaria um conjunto muito maior de médias empresas consorciadas. Então, o que a gente está tentando hoje, seja na área de rodovias, aeroportos e saneamento, e já tivemos um sinal muito positivo desse governo, através do ministro do Transportes, a fala dele na Fiesp foi nesse sentido, ouvi isso também do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Precisamos dosar melhor o tamanho e da estruturação dos projetos aí de concessão e parceria para aumentar a competitividade. Senão, acontece isso. Vamos buscar gente no exterior, vamos fazer roadshow para trazer a empresa de fora, que tem capacidade, que já vem com financiamento, e as nossas empresas capazes, tecnicamente, que sabem engenharia, podem se consorciar, não têm capacidade de entrar nesses projetos mais robustos, eu diria, de concessões e parceria, tão necessários que são, tão necessários que a gente está vendo expandir para diversas áreas. Mais recentemente, replicou um exemplo que a gente já tinha em Minas Gerais, no município de Minas Gerais, que é a parceria público-privada de presídios na área de segurança. O Rio Grande do Sul fez isso com sucesso agora. Então, assim, você tem um campo enorme para trabalhar em parceria com o capital privado, com modelagens bem feitas, que assegurem competitividade e não fique dependendo de estrangeiro ou de um pequeno grupo de grandes empresas. E também as linhas de financiamento, né? Você ter mecanismos de financiamento que possam permitir a evolução desses projetos. Recentemente foi aprovado um importante projeto do deputado Arnaldo Jardim, que são as debêntures de infraestrutura. Acho que ainda não entrou em operação, porque está sendo regulamentado, mas é outro mecanismo muito importante aí que pode alavancar financiamento, porque permite, inclusive, que fundos de pensão, etc., possam adquirir essas debêntures. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais delicada, mas você é suficientemente competente e hábil para respondê-la. Carlos, eu acho que é justo, né, legítimo, nada contra que um prefeito queira, na sua gestão, deixar uma marca da gestão dele, né? E, evidentemente, se ele recebe, né, ao ser empossado, uma obra parcialmente feita, né,
A tendência, naturalmente, a obrigação seria terminar essa obra antes de começar uma nova obra, fazer alguma coisa, né? Até que ponto, né, o PAC ou essa gestão federal pode garantir a nós de que vamos ter primeira prioridade em terminar aquilo que já foi começado e depois partir para novas aventuras. E complementando, até que ponto existe uma responsabilidade, uma determinação de que obra nenhuma seja iniciada sem ter o licenciamento ambiental aprovado, para evitar que, evidentemente, contratem a obra fica parada, aguardando o meio ambiente. O Instituto de Engenharia é um defensor nato do meio ambiente. Nós temos aqui não só divisões, mas a nossa proposta é defender a natureza. Mas a nossa tese é de que o meio ambiente tem que ser preservado, mas não pode obstaculizar o crescimento e desenvolvimento do país. Perfeito. Eu acho que há apenas o desejo do governo de que não sejam contratadas obras novas sem terminar as que vão ser retomadas. E isso a gente pode tirar de mensagens que estão sendo feitas do Executivo para o Congresso, solicitando aos parlamentares que as suas emendas sejam destinadas para a retomada de obras paralisadas. Eu confesso que eu acho difícil. É uma tentação para o parlamentar levar uma obra nova para a região dele. Muito mais do que retomar uma obra que está 5, 6 anos parada. Então, eu acho que, eu volto, tem que ter um processo de gestão muito eficiente do governo federal para que isso aconteça, porque a tendência é haver um misto de retomada de algumas obras e iniciando outras, e isso aí eu também diria para você, 1000 vezes preferível terminar o que já tem 60%, 70% feito, para depois a gente pensar em obras novas, a não ser, evidentemente, obras emergenciais. Essas têm prioridade sobre qualquer uma, principalmente a questão de enchentes e outras questões aí ambientais. Com relação a licenciamento ambiental, olha, a gente brigou muito na nova lei de licitações, mas muito, para que só pudesse ser colocada uma obra em licitação depois de obtido o licenciamento ambiental. E não era nem só por essa preocupação, que é real, de atraso na liberação das obras, mas porque, às vezes, o processo de licenciamento ambiental altera o projeto que foi contratado. Você tem exigências ambientais que podem trazer modificações grandes no projeto. Não deu para passar tudo, mas a única coisa que passou é que só quando o licenciamento ambiental for de responsabilidade do poder público, ele é obrigado a fazer o licenciamento ambiental prévio antes do lançamento do edital. Já foi um pequeno passo, mas acho que a gente tem que buscar exatamente isso que você falou. Inclusive, ter um tratamento, né? Existe uma lei que está sendo discutida, um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso sobre licenciamento ambiental, para tornar isso mais eficiente, mais prático, menos burocrático. O próprio saneamento, a gente está lutando que tenha um modelo de licenciamento ambiental aprovado diferente dos demais. Que obra de saneamento que não contribui para o meio ambiente? Me fala uma. Que tem risco ao meio ambiente. Então, assim, essa discussão está ocorrendo agora, no novo projeto aí de licenciamento ambiental que está sendo discutido no Congresso. Eu acho importantíssimo, né? Um país que está com o discurso todo voltado para a energia renovável, para a questão do meio ambiente, preservação ambiental, ter esse mesmo olhar sobre esse processo de licenciamento ambiental de obras, né? Que é tão importante. A gente já viu dezenas de obras paralisadas há anos por questões de obter o licenciamento ambiental, que também não deixa de ser muito burocrático, várias instâncias opinando, né? Então a coisa fica bem complicada e tem que ser resolvida se quiser tocar a infraestrutura com rapidez, com agilidade e com eficiência. Mas, pegando tudo que você falou, existe uma possibilidade de retomar uma obra paralisada, mas tem um risco também, né?
Quer dizer, se ela é uma obra velha, pode ser que não queiram tocar, se ela é nova, pode ser que ela avance, mas também ela entra naquela outra questão dos riscos, né? Que pode ter problema do reajuste, problema de imprevistos, e que acabam recaindo sobre o governo ou sobre o contratado. Eu vi uns 40 anos, teve aqui no Brasil, no estado de São Paulo, houve uma tentativa de um modelo americano, que é do Performance Bond. E lá dá certo. Por que aqui nunca deu certo e se tem chance de prosperar um tipo de seguro como esse para resolver essas pendências em obra? Ele já, de certa forma, já prosperou, né? A gente tinha, até a Lei 8666, o seguro máximo de execução de obra era de 10% sobre o valor do contrato. As obras de grande vulto passaram a ser 30%, e com a possibilidade, aí a escolha da seguradora, de fazer aquele modelo que ela assume a responsabilidade de execução da obra. Isso já foi um grande avanço. A diferença é que em alguns pontos dos Estados Unidos, não são todos, esse performance bond, que é o seguro de execução da obra, pode chegar até 100% do valor da obra. Aqui eu acho que, primeiro, as seguradoras nem têm interesse sobre isso. Segundo, isso onera sobremaneira o custo. A gente ainda não tem o mercado de seguros, não se equipara nem de perto aos Estados Unidos. E eu acho que também reduziria muito, acho que o campo de isonomia entre empresas, sabe? Poucas empresas conseguiriam esse 100% de valor de seguro de obra. Então a gente discutiu com as seguradoras, né, com a agremiação que reúne as seguradoras no Brasil, e eles acharam, olha, 30% é um valor que dá para a gente, é interessante, né, assumir esse risco na seguradora, e o step-in, né, que chama esse mecanismo de assumir a responsabilidade pela execução da obra, isso ainda, embora a lei já tenha determinado isso, ainda está meio em prática, porque as seguradoras teriam que ter corpo técnico para acompanhar uma obra, como é que ela faz, ela substitui a empresa A que deu motivo para o sinistro, como é que ela escolhe a empresa que vai substituir, ela tem que acompanhar todo um processo de evolução. Então as seguradoras estão se preparando para esse passo chamado step-in, mas ainda não está em execução. E outra coisa de seguro, você falou em seguro, a gente conseguiu reduzir um pouco o espaço da aceitabilidade de preços que tinha na Lei 8666. A Lei 8666, para considerar uma proposta exequível, ou seja, aceita, ela fazia uma média lá, dava em torno de 36%, 37% de desconto sobre o orçamento da administração. Ou seja, até esse limite, 37%, era considerado preço exequível. Esse limite passou para 25%, reduzimos um pouco na Lei 14.133, só que o desconto, quando a empresa vai dar um desconto acima de 15%, ela já tem que dar uma garantia adicional, ela tem que apresentar uma garantia adicional. Então, foram alguns mecanismos que a gente colocou dentro dessa linha de garantia, de seguro, para evitar essa parafernália de mergulho de preços e de obra feita pela metade do preço e que não acaba nunca, né? Acaba não sendo executada. Bom, estamos nos encaminhando para o final do programa. Quero te fazer uma última pergunta, que é o seguinte: você, voltando um pouco ao que você disse, nós temos aí cerca de 50, 60 bilhões de investimentos na mão do executivo e aí 50, 60 bilhões na mão do legislativo aí para fazer os investimentos. Só que se a gente pega o orçamento da União é 5 trilhões, se eu não me engano. Então, nós temos 1% apenas de todo o orçamento na mão do executivo para investimento e só 1% na mão do legislativo. E aí, se você faz um raio-x, outro dia eu peguei um relatório do Congresso Nacional, fazendo uma análise
do que é o orçamento da União, e aí você vê que 53% dele é destinado a pagamento de amortização de dívida, rolagem, juros, etc. Então, 53% do orçamento da União ele está na mão do mercado financeiro. E aí a gente fica se divertindo, aí, tentando puxar, dando porrada em deputado, senador, aplicação de recursos, desses 50 bilhões. Mas eu acho que é evidente que o nó está nessa questão do mercado financeiro estar com o orçamento da União na mão. Como é que a gente desata esse nó? Pergunta fácil para terminar, hein? Pergunta para a banca de economistas, né? Eu acho que um primeiro ponto que eu chamo a atenção, que de certa forma a gente avançou um pouco, foi a aprovação da reforma tributária. Ela já mexe um pouco nessa configuração. De fato, ela vai ser executada a partir de agora, de março, que são as leis complementares que vão definir com exatidão o que compete para cada um, quem vai pagar essa conta. Mas não se movimentou ainda na direção da reforma administrativa. A reforma administrativa ela mexe com todo um percentual de custeio. Você falou de um percentual de 50%, 55%. Veja quanto é o custeio no orçamento geral da União. É muito expressivo. Se você incluir o previdenciário, então, a gente está falando de um espaço de 8% do orçamento geral da União para investimento. Então, quando a gente está brigando por uma periferia do orçamento da União. Então, é claro que isso tem que ser revisto, seja através da reforma administrativa, seja através de um melhor equacionamento, inclusive do próprio serviço da dívida brasileira, né, que, graças a Deus, não cresce, mas a gente tem uma equação de pagamento dela que deprime investimentos de uma forma bastante significativa. Então, eu acho que o caminho é por aí. Eu acho que a gente tem que ter uma visão não de árvores, mas de floresta, quando você olha para essa questão de recursos para investimento e, principalmente, aliviar o custeio através de uma reforma administrativa. Pela lógica, ela deveria vir antes da reforma tributária, mas, pela política, foi possível passar primeiro a reforma tributária. Olha, eu menti que a última pergunta é a minha, né? Mas eu vou passar a última para o Jardim, que ele vai ter que fazer para você, porque no podcast anterior ele deu um somebody love ali, ele saiu pela tangente. Mas aí eu vou perguntar para ele, para o Carlos Eduardo aí, o que você convidaria ele para comer ou para tomar após aí o podcast, para passar essa tosse dele aí, enfim, vocês baterem um papo mais detalhado. Agora chegou uma parte interessante. Eu prefiro aceitar o seu desafio, mas mudar um pouquinho a pergunta. Se você me permitir, Regis, perguntar o seguinte. Carlos Eduardo, o que o Instituto de Engenharia, junto com a PEOP, CEBIC, pode e deve fazer em benefício de que a gente melhor aproveite esses recursos à disposição do governo em acabar com obras paralisadas que dão um prejuízo enorme ao país, né? E construir um mundo melhor? Olha, eu acho que essa questão de construir um mundo melhor é uma das razões principais que me motiva a trabalhar em defesa da infraestrutura. É impressionante, né? Primeiro que quando a gente fala de uma obra de infraestrutura, uma obra de construção, nós estamos trazendo junto 90 outros setores da economia brasileira. Quando você termina uma obra, é mobiliário. Quando você está executando uma obra, é o pessoal da alimentação que alimenta aquela obra. É impressionante a capacidade de radiação que tem uma obra de infraestrutura durante a sua execução e após a sua execução, o bem-estar visível que você traz para uma população, melhorando o seu transporte, evitando a enchente de onde ela mora, melhorando as casas que ela mora, trazendo saúde através do saneamento. Isso é muito motivador. Isso realmente tem sido um motor que me faz o bonezinho da PEOP, o bonezinho da CEBIC, o bonezinho da Fiesp,
e a gente trabalhar e acordar todo dia com uma disposição. Porque eu acho que, de fato, é isso, né, que vai valer a pena. Poder deixar um legado através do exercício da minha profissão. Eu vejo aqui no Instituto de Engenharia a minha escola, sabe, Jardim? Desde que eu me formei. Eu frequentava ali no Palácio Mauá, o Instituto de Engenharia, depois aqui, vivendo com engenheiros, aprendendo com engenheiros, assistindo coisas importantíssimas que a gente viu aqui e respondendo a tua pergunta. O Instituto, junto conosco, deve continuar a fazer o que está fazendo. Né? O Regis anunciou aqui agora, se não me engano é junho, uma semana da engenharia. Eu acho que é trazer para a população a percepção da importância da engenharia no dia a dia dela, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Seja acendendo uma luz, pegando um telefone, enfim, eu acho que é por aí o papel da engenharia e, honestamente, estou muito gratificado de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Você volte sempre, conte sempre com a gente aqui, ok? E assim, o Jardim fez uma pergunta séria, mas deu um somebody love de novo. Vamos esperar no próximo podcast se ele vai responder a pergunta final. Eu agradeço a todos, o Carlos Eduardo Lima Jorge, aí presidente executivo da PEOP, vice-presidente do CONSIC, da Fiesp, da CEBIC também, a Miriana Marques, aqui vice-presidente do Instituto, assim como o Ivan Weiter, ele também vice-presidente do Instituto. Muito obrigado a todos. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.